E aí, seus protagonistas sem talento, que ainda não despertaram aquele sistema de amassar figurante, vocês estão bem? Que bom! Vamos começar mais uma história e já vamos com o básico. Se inscreve, dá like, comenta aí e bora para mais uma história que começa contando a vida de Lu Sheng, que se autodenomina uma pessoa assustadora. Preso entre mortes e reencarnações, uma delas, um acidente de trânsito onde uma motora foi de comes e bebes, e em outra, seus pais morreram logo cedo, depois mais tarde seus colegas de clã. E chegando no momento atual da sua vida, onde ele está nas últimas preparado para morrer. Mas diferente de vocês que está assistindo, o glorioso sistema apareceu para o nosso prota no último instante. E após um corte mais rápido que Tramontina, vemos que nosso protagonista chegando à seita celestial. Feng Xiu, uma colega de seita, estava esperando por ele na entrada e corre para abraçá-lo, mano. Uma waifuzinha já logo no começo do capítulo, tô gostando muito. Enquanto ia encontrar seu mestre no salão do céu, ele começa a contar todas as merdas de sua vida passada. E mesmo nessa vida, ele também foi um azarado. Ele era apenas mais uma pessoa medíocre nesse continente e com 12 anos se tornou órfão. E foi nessa época que ele foi levado pelo patriarca da seita celestial e se tornou um discípulo. Para evitar mais situações de merda como sua vida passada, ele se dedicou a cultivar a imortalidade, convicto que ser forte era a única maneira de controlar o próprio destino e proteger as pessoas importantes em sua vida atual. No Salão do Céu, ele conversa com os anciões e seu mestre. Ele foi muito elogiado pelo patriarca da seita Zhou Liang pelo bom trabalho apresentado liderando o último treinamento. Com 18 anos, ele conseguiu alcançar o feito de 7º nível de refinamento de Qi, um gênio de primeira classe do continente. Mas o ancião da seita disse que ele ainda estava longe de alcançar Feng Xiu e a sua rival Xian Qiu, a primeira da lista quando se trata de gênios da seita. Com 19 anos, alcançou o 9º nível do refinamento de Qi. Seu mestre patriarca da seita diz que todos têm muitas expectativas sobre seu talento, já que ele tem um físico especial que não é citado. Seu mestre e também patriarca da seita diz que agora que seu aluno retornou em segurança, chegou o momento dele ascender à imortalidade. Nesse mundo, quando uma pessoa alcança perfeição no reino ascendente, pode invocar uma tribulação celestial e, se for bem sucedido, conseguirá ascender à imortalidade. Porém, dizem que muita coisa mudou no paraíso e ninguém conseguiu esse feito nos últimos 3.000 anos no continente flutuante. Mas seu mestre disse que estava seguro de passar por essa provação, já que seu método de cultivo era a técnica imortal roubo do céu para o sol. Ele está certo que conseguirá ascender e trará uma nova era de prosperidade para a seita celestial e o continente flutuante. Ele pede que nosso prota vá assistir no próximo dia, ou entregando o token de soberano, passando para ele o título, que eu acho que deve ser do próximo patriarca da seita. Nesse instante, ele desaparece. Feng Xiu fica empolgada e cita o ditado que diz que aquele que conquista o caminho do imortal abre caminho para todos os próximos, e pede para o nosso prota não esquecer dela quando ficar rico. Rapaz, tô gostando dessa mina, mano. Sua rival o parabeniza por alcançar o 7º nível, mas o cutuca dizendo que isso ainda não era o suficiente e diz que aqueles que não correspondem às suas posições trarão apenas desastres para si. Então ela diz se cuida e vai embora. Pô, que mina top, mano. Não sei se é o aniversário dela, viu? Mas vou te falar, tá de parabéns, que delicinha. Feng Xiu diz pra ele não ligar para o que ela diz. Mas o prota sabe que é verdade. 7º nível do cultivo, onde cada etapa pode levar muitos anos, é só o começo. Apesar dele ainda não saber qual é seu talento, para o mestre da seita ter notado desde cedo, é uma ótima oportunidade e ele não vai perder essa chance. No outro dia, em um penhasco, nosso prota encontra seu mestre preparado para começar a ascensão. O mestre diz que ele pode ficar e assistir, já que o que vai acontecer agora é um segredo da seita sobre o corpo especial do nosso protagonista. Tô começando a suspeitar disso, mano. O mestre começa a receitar a técnica roubo do céu para o sol. Cada segundo que passa, raios da tribulação aumentam e ele termina a técnica usando algum tipo de transferência, então os raios aumentam e começa a cair. Porém, todavia, entretanto, em vez dos raios convergirem para ele, a técnica transferiu a tribulação celestial para o nosso protagonista, que começa a desviar dos raios e pergunta ao seu mestre o que está acontecendo. Mas o FDP usa uma técnica que o imobiliza, fazendo todos os raios o acertarem. O mestre chega bem pertinho de seu ouvido e pergunta se nosso prota estava confuso do porquê não foi salvo por ele. E diz que, na verdade, quem invocou a tribulação foi o prota e não ele, deixando ele ainda mais confuso. Ele esclarece o que aconteceu.
O líder explica que o Prota é o único no continente flutuante nos últimos 3.000 anos que possui o corpo atraidor de desastres, um tipo raro de físico que só aparece nos registros secretos da seita. Por isso ele o treinou com seu coração e alma. Ele completa dizendo que na época, quando ele tinha 12 anos, quando seus pais morreram devido à seca, foi ele que piorou o tempo. E várias outras coisas ruins que aconteceram também tinham um dedinho dele. E com uma risada do capiroto, ele disse que sabe que eles eram boas pessoas, mas eles precisaram morrer por uma boa causa. A morte deles serviram como sacrifício de sangue para elevar o físico do Prota para o corpo das 10.000 tribulações. Ele diz que o continente flutuante não tem permissão para ascender, mas graças ao Prota, o líder da seita conseguiu burlar essa regra. Nessa hora, nosso protagonista fica puto e saca sua espada. O mestre diz que ele só não morreu até agora ainda porque eles estavam o protegendo e usa o token para fazer uma troca celestial. Mas o Prota, vendo que foi usado, tenta tirar sua própria vida para impedir a ascensão. Mas seu mestre só aponta 2 dedos e destrói a espada como se não fosse nada. E então, um raio gigantesco cai em cima do Prota, finalizando a ascensão do líder da seita, deixando ele caído no chão enquanto ele sobe ao reino imortal. Caído no chão e desolado, ele se culpa por confiar na pessoa errada. Ele causou a morte de muitas pessoas por ser um chamariz de desastres e destruição. Essa era sua segunda vida e ele ia morrer assim, assistindo enquanto a pessoa que o usou e causou a morte das pessoas mais queridas por ele se torna um imortal. E era óbvio que isso não ia acontecer. O sistema que todos nós sonhamos aparece com a seguinte notificação: você ativou o poder definitivo. O sistema foi ativado com sucesso. Acordando assustado, vivo, sem ferimentos e com o cultivo muito mais forte, ele se pergunta se esse era o famoso sistema toque dourado necessário para a transmigração. 8 anos de azar, desastres e quase uma segunda morte, mas no fim algo bom aconteceu. Ele inicia o sistema e todos os dados aparecem no painel, com várias notificações de bônus iniciante à recompensa por sobreviver à tribulação. Enquanto ele olhava o sistema, ele é cercado por várias feras demoníacas. Vendo que não conseguiria derrotar, ele usa o pacote de iniciante e ganha uma técnica que liga o Ki verdadeiro dele com o atributo das 10.000 tribulações da imortalidade. Com o poder da tribulação, ele derrota todas as feras facilmente. Ele volta ao sistema e vê que matar essas feras o rendeu 7 pontos de tribulação. Então ele aceita uma missão, Dia da Tribulação, sendo acertado por outro raio. Após isso, ele aparece em uma caverna reclamando da dificuldade do sistema. Parece que essa era uma missão diária. Ela convoca tribulações cada vez mais fortes e toda vez que ele passa, ele recebe pontos por completá-la. Ele ganhou 5 pontos dessa vez. Ele adiciona pontos ao cultivo e quase passa para o 9º nível. Ele se prepara para voltar para a seita. Agora que ele tem um sistema, mesmo que os recursos da seita não sejam para ele, já que os anciões não o aceitaram como sucessor do líder, ele ainda vai ficar muito mais forte. E agora que seu corpo se tornou o físico raro das 10.000 tribulações, ele tem tudo para matar Zhou Liang, seu antigo mestre. Pego de surpresa e quase acertando uma faca, Feng Xiu aparece na caverna. Ela estava procurando por ele, já que fazia um dia que ocorreu a ascensão do líder da seita e ele não tinha voltado. Os dois voltam para a seita e no Salão dos Céus os anciões o questionam se o mestre teve sucesso em ascender. Nosso prota confirma, mas nega que tem uma técnica especial para isso quando o ancião o pergunta. Ele sabe que se o segredo de seu corpo vazar, esses velhos usarão como ferramenta. Deixando isso de lado, agora que Liang ascendeu, eles precisam de um sucessor digno para a seita, já que a força deve ter caído pela metade com a ascensão do antigo líder. O antigo mestre era o mais forte por gerações. Não teve ninguém que chegasse aos pés dele, já que a maioria dos talentos mais promissores e fortes morreram em uma missão liderada por ele. Agora que ele ascendeu, o posto de líder das 8 cestas do continente estava vago, já que ninguém tem o poder para manter a seita celestial nesse posto. Um dos anciões diz que mesmo que o antigo líder goste muito do prota, ele ainda entrou na seita muito velho, com 12 anos, e começou a cultivar tardiamente. E devia se retirar da disputa de líder da seita, já que Feng Xiu e Xiang Qinyu têm um talento muito maior que o dele. Nosso prota, que já esperava por isso e usou o sistema para ficar mais forte nos últimos 3 dias, libera sua aura mostrando a todos que já tinha alcançado o reino da fundação, deixando todos boquiabertos. Em 3 dias, ele conseguiu fazer o que deveria levar alguns anos.
E quando o mesmo ancião que o ia descartar ia dizer alguma coisa, que os três agora poderiam começar a luta pela ascensão, ele o interrompe dizendo que não precisava, já que o antigo líder, seu próprio mestre, o indicou pessoalmente antes de ascender para ser o próximo patriarca da seita e mostra um token. Logicamente, ninguém queria aceitar isso, então o Prota começa a fazer seu show digno de Oscar, e até humilha um ancião e um discípulo que estava preso em vários anos no mesmo reino. Ele faz uma pergunta alta, mas olhando apenas para o ancião que parecia estar contra a ideia, como se fosse um desafio, se eles desobedeceriam a ordem do seu antigo líder da seita que nomeou pessoalmente o próximo líder. Para completar, ele disse que isso era o mais óbvio, já que ele superou as duas candidatas, se referindo a Feng Xiu e Shen Qiu. Após ouvir isso, Shen Qiu diz que se ele está dizendo que é mais forte que ela, ele teria coragem de aceitar uma luta contra ela? O Prota diz que aceita, e se ele não a derrotar com apenas um golpe, ele desistiria de ser o próximo líder. O bichinho ficou bem arrogante após despertar o sistema, hein, mano. Ela o ataca com arma espiritual, surpreendendo a todos, fazendo eles pensar que ele seria ferido gravemente, já que seu cultivo devia estar estável, já que o avanço foi repentino. Após o ataque, todo mundo pensa que nosso meninão foi de comes e bebes. Mas quando a poeira abaixa, ele estava segurando a espada de Shen Qiu com apenas uma mão, e diz que ela era muito fraca. Ele fica rindo e pensando como esse ataque foi patético, comparado com as tribulações que ele vem sofrendo com as missões nos últimos 3 dias, que aumenta cada vez mais. Para matar Zhong Liyan, ele tem que se tornar o próximo líder da seita e ficar muito mais forte, para nunca mais ser usado por ninguém. Ele libera seu poder e ataca Shen Qiu com a técnica 10.000 tribulações celestiais. Mesmo o ancião mandando parar, ele completa o ataque. Após vencer, ele pergunta se Feng Xiu também queria lutar, mas ela diz que tá de boas, tranquilinha. A anciã que correu ao socorro de Shen Qiu pergunta se ele não ouviu quando ela mandou ele parar o ataque. E nosso garotão diz que ouviu, mas e daí? Ela diz que vai ensinar uma lição em nome do antigo líder da seita, Lin Yan, por ele ser tão arrogante. E nosso Prota diz, bem tranquilo, meu irmão. Fruta que partiu, galera. O bicho ficou muito virado no Jiraiya depois que despertou o glorioso sistema, mano. Quando será a nossa vez, meus amiguinhos? Precisa nem ser um tão overpower assim, só um sisteminha básico já estaria bom, mano. Mas é isso, pessoal. Esse foi um resumo completo dos 4 primeiros capítulos do manhwa, começando após passar pela calamidade. Algo assim. Vou deixar o nome certinho na descrição e no comentário fixado. Se gostarem desse manhwa e quiserem mais vídeos, deixa o like, comenta, se inscreve e faz toda a bagaça. Se tiverem sugestão de obras, deixa nos comentários. Até a próxima, fiquem bem, falou e falou!